Boas-vindas ao capítulo 6 do Compêndio da Cabrita. O tópico deste capítulo abordará Cabrita, uma fórmula infantil à base de leite de cabra para o conforto do lactente. A equipe de pesquisa da Ausnutria começou a pesquisar os efeitos benéficos da fórmula infantil Cabrita no conforto de lactentes com problemas gastrointestinais leves, GI. Neste estudo randomizado controlado, 9 lactentes usaram a fórmula infantil Cabrita por 28 dias, enquanto um grupo de controle de 7 lactentes usava uma fórmula infantil à base de leite de vaca com suplementos probióticos. O uso de fórmula infantil à base de leite de vaca em combinação com Lactobacillus reuteri é o tratamento médico padrão para lactentes com problemas gastrointestinais leves na Espanha. Todos os lactentes tinham idade entre 1 e 3 meses e apresentavam um ligeiro desconforto gastrointestinal com base numa pontuação total de 6 e 12 na COMIS. A COMIS, pontuação de sintomas relacionados ao leite de vaca, é uma ferramenta de classificação que varia de 0 a 33 e que resume as queixas relacionadas aos problemas gastrointestinais em 5 categorias diferentes: choro, fezes, refluxo, pele e problemas respiratórios. Após 2 semanas de intervenção, o desconforto gastrointestinal diminuiu significativamente em ambos os grupos. No entanto, o desconforto gastrointestinal diminuiu mais rapidamente no grupo Cabrita comparado com o grupo de controle após 14 dias de intervenção. A diminuição do desconforto gastrointestinal deveu-se principalmente à diminuição do choro e melhora da consistência das fezes. A qualidade de vida dos pais foi avaliada com o WHOQOL-BREF, um questionário desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde que avalia a qualidade de vida com base em 4 indicadores. A qualidade de vida dos pais melhorou significativamente no grupo Cabrita após 2 semanas. Contudo, a qualidade de vida dos pais no grupo Cabrita foi comparável à do grupo de fórmula infantil à base de leite de vaca. Com base neste estudo, pôde-se concluir que a fórmula infantil Cabrita pode diminuir o desconforto gastrointestinal mais rapidamente. Tendência não significativa. Em lactentes com problemas gastrointestinais leves em comparação com a fórmula infantil à base de leite de vaca. Uma melhoria no conforto gastrointestinal também foi observada em uma pesquisa entre os consumidores de Cabrita nos Estados Unidos. 111 questionários foram preenchidos por pais de lactentes utilizando o estágio 3 de Cabrita. Os pais relataram que as queixas de problemas gastrointestinais melhoraram após a mudança para Cabrita, especialmente gases, sintomas cutâneos e consistência das fezes, que melhoraram significativamente. Além disso, eles relataram que as crianças pequenas que ainda sentiam desconforto gastrointestinal após a mudança para a fórmula infantil Cabrita apresentaram uma diminuição da gravidade destes problemas gastrointestinais. No geral, os pais relataram mudanças positivas relacionadas ao desconforto em crianças pequenas após a mudança para a fórmula infantil Cabrita. Os efeitos positivos da fórmula infantil à base de leite de cabra sobre o conforto em lactentes também foram mostrados em outros estudos que testam fórmulas infantis à base de leite de cabra. Um estudo pesquisou os efeitos de uma fórmula infantil à base de leite de cabra em lactentes com constipação, com idade entre 1 e 4 meses. Os lactentes estudados estavam doentes e visitaram uma clínica pediátrica para tratamento da constipação. 20 bebês participaram do estudo e tiveram fezes mais moles após 3 semanas de fórmula infantil à base de leite de cabra. Além disso, o número de horas que os bebês choraram reduziu significativamente durante o período em que tomaram a fórmula infantil à base de leite de cabra, passando de 3 horas para 1 hora em 24 horas. Os pais relataram uma mudança no comportamento infantil em 3 a 5 dias após o início da fórmula infantil à base de leite de cabra. Isso indica que uma fórmula infantil à base de leite de cabra pode melhorar o conforto gastrointestinal, embora estudos bem projetados sejam necessários para confirmar essas constatações. Como resultado de uma melhoria do conforto gastrointestinal em bebês, o padrão de sono desses bebês também pode ser melhorado, pois os problemas gastrointestinais podem prejudicar o sono. Os padrões de sono foram estudados pela equipe de pesquisa da Ausnutria em lactentes chineses nascidos a termo e saudáveis.
A frequência do tempo em que ficaram acordados durante a noite, bem como a duração do sono por 24 horas, foram estudadas após 3 e 6 meses de uso de fórmula infantil cabrita ou à base de leite de vaca. Os lactentes que utilizam a fórmula infantil cabrita, 103, acordaram significativamente menos durante a noite em comparação com os lactentes que utilizam a fórmula infantil à base de leite de vaca, 86, após 3 meses de intervenção. Cabrita, 1,7 vezes por noite. Fórmula infantil à base de leite de vaca, 2,0 vezes por noite. A duração do sono ao longo de 24 horas não diferiu entre os lactentes usando a fórmula infantil cabrita e a fórmula infantil à base de leite de vaca. Como o conforto intestinal é influenciado pela microbiota intestinal, é importante estudar os efeitos da fórmula infantil cabrita na microbiota intestinal. Uma microbiota intestinal desequilibrada está associada ao mau funcionamento intestinal e ao desconforto gastrointestinal. Além disso, a microbiota intestinal desempenha um papel importante na maturação do sistema digestivo e imunológico, que ainda está imaturo na primeira infância. A microbiota intestinal de lactentes chineses que utilizaram cabrita, 104, durante 6 meses, foi estudada e comparada com a de lactentes que utilizaram a fórmula infantil à base de leite de vaca, 92, e lactentes amamentados, 68. A idade média dos lactentes no estudo foi de 48,8 dias. Os resultados mostram que a microbiota de lactentes que utilizam cabrita é semelhante à microbiota de lactentes amamentados, correlação de 94,6%. Além disso, os lactentes que utilizam fórmula infantil cabrita apresentaram um maior aumento de bifidobactérias após 6 meses de alimentação. Com base nesses resultados da microbiota, pode-se concluir que não há diferença significativa na diversidade da microbiota entre lactentes usando fórmula infantil cabrita e lactentes amamentados. A similaridade da microbiota de lactentes que utilizam fórmula infantil à base de leite de cabra ou de vaca, em comparação com a de lactentes amamentados, também foi descrita em outra publicação. Este artigo relevante descreve as análises de diversidade da microbiota intestinal de lactentes utilizando fórmula infantil à base de leite de cabra e de vaca versus lactentes amamentados. Curiosamente, os lactentes alimentados com fórmula infantil à base de leite de cabra mostraram um padrão que mais se assemelhava ao dos lactentes amamentados do que os lactentes alimentados com fórmula infantil à base de leite de vaca. Embora os resultados da microbiota sejam promissores, mais pesquisas clínicas são necessárias, pois os resultados são baseados em um número limitado de estudos. Isso também se aplica aos efeitos da fórmula infantil cabrita no conforto dos bebês. Os primeiros resultados sobre o conforto gastrointestinal e o sono são promissores, mas baseiam-se em estudos que apresentam limitações. Um estudo bem fundamentado, randomizado e controlado é necessário para estudar com mais detalhes os efeitos da fórmula infantil cabrita no conforto gastrointestinal. Em resumo, a fórmula infantil cabrita reduziu o desconforto gastrointestinal mais rápido do que a fórmula infantil à base de leite de vaca em lactentes com leves problemas gastrointestinais. Além disso, a fórmula infantil cabrita apresentou uma maior melhoria ao padrão do sono dos bebês em comparação com a fórmula infantil à base de leite de vaca e resultou em uma microbiota intestinal bem equilibrada, aumentando o número de bifidobactérias. Chegamos ao fim do capítulo 6. Certifique-se de ouvir nossos outros capítulos de Cabrita Áudio para obter informações mais detalhadas sobre os benefícios nutritivos do leite de cabra. Se você quiser saber mais sobre elementos nutritivos do leite de cabra ou quiser verificar as referências, visite o site ausnutria-nutrition-institute.com. Agradecemos por ter nos ouvido e até a próxima!